Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos que está falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou atender uma solicitação de um participante do nosso canal, Joaquim Santana, que ele me mandou aqui no meu e-mail. Esse circuito aqui é um circuito de proteção que fica ligado entre a saída de áudio e as caixas de som de um equipamento de áudio, por exemplo. Esse circuito aqui protege a saída de áudio e a caixa acústica em duas situações. Se a saída de áudio entrar em curto, queimar, para não estragar a caixa de som, ou se a caixa de som entrar em curto, para não estragar a saída de áudio. Ou seja, é um circuito que protege as duas partes. Protege o alto-falante da queima da saída e protege a saída da queima do alto-falante. Tá? Que é muito comum acontecer isso quando queima uma saída de áudio, queimar o alto-falante junto, principalmente aquelas saídas de áudio que são do tipo simétrica, que são aquelas saídas de áudio que não tem aquele capacitor eletrolítico ligado em série com o alto-falante. Então, quando queima um dos transistores de saída, ou os dois, dependendo do caso, vai uma tensão contínua que acaba estragando, acaba queimando o alto-falante da caixa. Tá? Então, o circuito de proteção é basicamente isso daqui. Ó, tá? Esse circuitinho aqui, formado por 3 transistores, 2 relés. Então, o que ele faz? Ele faz a ligação entre a saída e o alto-falante. Aqui eu fiz uma simulação rápida de uma saída de áudio com 2 transistores. É claro que esses transistores BC são transistores de pequena potência. Eles não seriam utilizados numa saída de áudio que trabalha com 30 e menos 30. Aqui teriam que ser transistores mais potentes, mas é só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Então a saída de áudio, ela vai ligado no circuito de proteção e ao mesmo tempo num dos relés do circuito de proteção, e depois do relé é que vai a ligação do alto-falante. Esse resistor aqui nós estamos simulando como se fosse o alto-falante, é uma carga. Um alto-falante, uma caixa acústica de 16 ohms de impedância, tá, pessoal? Isso aqui é só uma representação. Muito bem. Então aqui dentro eu tenho 2 relés. Um para fazer a ligação da caixa acústica direita e outro da esquerda. Eu não fiz a ligação das duas porque é exatamente o mesmo circuito e funciona exatamente da mesma maneira. Tanto é que eu só fiz uma saída aqui de um canal. Mas o outro é exatamente igual, funciona exatamente igual. Então, para não ocupar, para o desenho não ficar enorme, eu fiz apenas um canal. Então aqui eu montei um circuito, eu montei esse circuito no Multisim, no simulador, e no simulador a gente vai ver o que acontece. Esse circuito, na verdade, ele faz duas coisas. A primeira é uma partida soft dos alto-falantes, das caixas de som. Por que é uma partida soft? Tem aparelho de som que quando você liga, ele produz uma passagem rápida de corrente contínua pela caixa de som. Isso produz um pequeno ruído lá, um barulho, um estalo, tipo POC. Então, depende do aparelho. Isso é desagradável. Então esse circuito, ele dá um pequeno retardo na ligação do alto-falante para não aparecer aquele barulho que no exato momento que você liga o aparelho, no exato momento que você liga o aparelho, tá? Então uma partida soft. E a outra função propriamente dita é a função de proteção. Protege o alto-falante da queima da saída e protege a saída da queima do alto-falante. Muito bem. Então vamos analisar primeiro. Esses 2 transistores aqui formam um transistor Darlington, ou seja, 2 transistores em paralelo para que eles dividam a corrente entre eles. Tá? Esses transistores formam uma chave liga e desliga para a bobina do relé. Esse símbolo esquisitinho aqui é o símbolo do relé do Multisim, tá, pessoal? Devia ser uma bobininha aqui, mas na verdade é só uma bolinha. Mas aqui é a bobina dos relés. Tá? O circuito recebe 12 volts. Essa tensão de 12 volts ela pode vir, por exemplo, de uma fonte do próprio aparelho de som, ou pode ser uma fonte externa, tanto faz. Tá? Esse circuito aqui você encontra na internet para montar, inclusive você já encontra até a placa pronta dele. Tá, pessoal? Então aqui só para a gente ter uma ideia. Então a alimentação aqui, esse terra, normalmente se costuma utilizar o mesmo terra da saída de áudio para fazer a ligação com esse circuito. Ou seja, você pode puxar o próprio terra do alto-falante, ou de um dos alto-falantes, para fazer a ligação desse circuito. O mais B pode ser uma fonte à parte, ou pode ser uma fonte do próprio equipamento. Muito bem, agora vamos analisar como é que funciona. Primeiro nós vamos ver somente esses 2 transistores aqui, que é a chave liga e desliga dos relés. Por enquanto você esquece esse transistor aqui, que é a proteção propriamente dita. Então, no momento que você liga esse circuito, vai passar
vai passar uma corrente por esses dois resistores aqui, um potenciômetro, um resistor, e vai carregar esse capacitor aqui, ó. Quando a tensão desse capacitor chegar a aproximadamente 1,3, 1,4 volts, que é a tensão VBE somada desses dois transistores, né? 0,7 mais 0,7 dá 1,4. Se a gente considerar 0,6, 0,6 mais 0,6 dá 1,2. Então, quando a tensão aqui chegar mais ou menos 1,3, 1,4, é o suficiente para conduzir o transistor Q1, vai passar corrente por ele, vai polarizar o Q2, os dois transistores vão conduzir, vai acender esse LED e vai circular corrente pela bobina do relé. O relé vai fechar o contato e vai fazer a ligação do alto-falante com a saída. Tá? Isso se não tiver nada de errado, nem com a saída, nem com o alto-falante. Ligou o circuito, passa a corrente, carrega o capacitor. Quando chega 1,3 a 1,4, esses transistores conduzem, passa a corrente pelas bobinas do relé, atraca a chave do relé e liga a saída nos alto-falantes, uma vez que a saída vai ligada em série com a chave do relé. Beleza, pessoal? Para que serve esse potenciômetro? Esse potenciômetro é para você determinar quanto tempo vai demorar para o circuito acionar o relé. Lembra que eu falei que é uma partida soft? Porque no exato momento que você liga a saída, em alguns aparelhos produz aquele estalo rápido no alto-falante. Então, como esse circuito demora um pouquinho para começar a funcionar, os transistores demoram um pouquinho para começar a conduzir, o tempo depende desse potenciômetro, você não vai ouvir aquele estalo no alto-falante, você já vai ouvir som direto. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, eu vou colocar para funcionar aqui, ó, no multisim, ligou aqui o circuito, ah lá, acendeu, os transistores conduziram, acendeu o LED, atracou os relés, tá vendo aqui, ó? E aí a saída, através do relé, vai ligada no alto-falante. E aí você vai ter o som saindo. Ah, mas por que a partida foi instantânea? Não é partida soft? É, só que o tempo de simulação do multisim é diferente do tempo real. Tá, pessoal? No tempo real tem um pequeno atraso, porque tem que carregar esse capacitor. Quando você desliga o circuito, esse resistor aqui vai descarregar o capacitor, de tal modo que cada vez que você ligar esse circuito, você vai pegar esse capacitor descarregado, para ter a partida soft da saída de áudio pro alto-falante. A ligação soft da saída de áudio pro alto-falante. Beleza? Agora nós vamos entender como é que funciona a proteção. Muito bem. Eu coloquei aqui dois transistores formando um par casado que recebe 30 e menos 30 volts. Total dessa tensão é 60 volts. Seria um par casado alimentado com 60 volts. Como é uma saída simétrica, aqui no meio tem o 0 volt. Então, em condições normais, com 0 volt aqui no meio dos transistores, esse transistor aqui vai ficar despolarizado. E é como se ele não existisse. É como se você tivesse tirado ele da placa. Ele não vai fazer diferença nenhuma no circuito. Vai ter a partida soft normalmente. E esse transistor aqui fica desligado. Agora vamos supor, tá vendo que eu coloquei duas chaves aqui, uma em paralelo com cada um dos transistores? Essa chave vai simular quando o transistor entra em curto, quando ele queima. Aqui, se eu ligar essa chave aqui, se queimar o transistor de cima, vai aparecer uma tensão de 30 volts aqui, positiva. Essa tensão vai vir por aqui e vai polarizar esse diodo aqui, ó. Vai circular uma corrente por ele, pela base desse transistor, emissor. Vai polarizar esse diodo aqui, a corrente vai fazer esse sentido aqui, ó. Tá vendo? Então, quando a tensão é positiva, a corrente vai fazer esse caminho aqui, ó, por dentro do transistor. Como a tensão da base vai estar maior do que o emissor e vai circular uma corrente de base para emissor, o transistor vai ser polarizado, também vai circular uma corrente de coletor para emissor. Isso vai fazer com que a tensão no coletor diminua bastante, o suficiente para despolarizar esses dois caras aqui, ó. Daí eles param de conduzir e desliga a bobina do relé. Desligando a bobina do relé, a chave abre e desliga esse ponto do alto-falante, não queimando assim o alto-falante, é imediato. Apareceu tensão aqui, o transistor já conduz, já despolariza esses dois, já desliga o relé, desliga a chave e desliga o alto-falante. Beleza? Isso quando queima o transistor de cima. Quando queima o transistor de baixo, aí a tensão aqui vai ser menos 30. Agora a corrente vai circular por outro caminho, ó, menos 30. Aqui então, como é 0, é maior do que menos 30. Então a corrente vai passar por esse diodo aqui, ó. Tá? Vai passar de novo de base para emissor, só que agora pelo diodo de cima, ó. Por esse diodo aqui, ó.
e vai para cá, para o ponto de menor tensão. Tá vendo? Olha que interessante, ó. Quando queima o transistor de baixo, a corrente faz isso aqui, ó. Tá? Então, quando queima o diodo de cima, conduz esse e esse. Quando queima o diodo de baixo, aliás, quando queima o transistor de cima, conduz esse e esse. Quando queima o transistor de baixo, conduz esse e esse. É sempre 2 diodos de cada vez. De tal modo que, novamente, a tensão da base vai ser maior do que a do emissor. O transistor vai conduzir corrente, vai conduzir de coletor para emissor, vai despolarizar esses dois e vai desligar o relé. Vai desligar a caixa acústica aqui do meio das saídas. Tá? Vamos ver na prática como isso funciona? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui, onde você vai, circuito. Vamos lá, ligando. Vamos lá, ligou o funcionamento. Tá, ó, aqui foi ativado, funcionamento normal. Agora vai entrar em curto o transistor de cima. Prestem atenção no LED e nos relés. Entrou em curto. Ah lá, desligou tudo. Tá vendo, ó? Tem um curto aqui, desligou. Ah, mas não devia ser instantâneo. Na verdade é que o tempo do simulador não é igual ao tempo real, tá? Mas desliga quase que instantaneamente. Não dá tempo da tensão chegar até a carga, até as caixas de som. Vamos fazer uma medida de tensão aqui, ó. Vamos pegar aqui. Na base do transistor eu tenho 1,1 volts e no emissor 0,4. Ou seja, eu tenho uma diferença de potencial aqui, daqui para cá, suficiente para o transistor conduzir e desligar o Darlington. Esses dois aqui, desligar os relés. Agora, se entrar em curto, aqui ó, vamos lá, ligar de novo. É claro que não tem curto nenhum na saída, tá funcionando aqui de novo. Agora vai entrar em curto o transistor de baixo, vai aparecer menos 30 aqui, ó. Olha lá, desligou de novo. Vamos ver, ó, menos 30. Vamos ver as tensões do transistor. Na base, olha lá, na base menos 4. No emissor menos 1,1. O menos 4 é maior do que menos 1,1. Então a base maior do que o emissor, o transistor conduz, passa uma corrente por ele. Ó, no coletor a tensão ficou baixa. Ó. Tá vendo? Passa uma corrente por ele e ele despolariza de novo o Darlington, que desliga os relés. Tá? Então é assim que funciona. Olha lá, desligou o simulador, voltou aqui ao normal. Então sempre que aparece uma tensão aqui, não importa o valor, tá, pessoal? Não precisa ser exatamente os 30 volts, pode ser menos, pode ser 5 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts, não importa. Apareceu tensão aqui, menos 4, menos 3, 3, 4, não importa. Apareceu um valor qualquer de tensão, já vai polarizar esse transistor que vai desligar esses dois aqui. Beleza, pessoal? Agora, se entrar em curto, é que aqui não dá pra gente simular, porque o terra aqui, aqui nós não temos um terra na saída de áudio que eu simulei. Tá? Porque eu teria que desenhar o resto do circuito, mas eu não vou fazer isso porque não vai ter espaço aqui, mas para você ter uma ideia. Quando a caixa entra em curto, vai circular uma corrente aqui por esses transistores e vai aparecer uma tensão aqui também, rápida, mas vai aparecer. É o suficiente para despolarizar esses caras aqui e desligar o relé. Tá? Enquanto tiver o curto aqui, os transistores vão manter esse cara aqui polarizado, que vai manter os dois Darlingtons desligados e consequentemente os relés fora de combate, tá? E a saída desligada do alto-falante, tá, pessoal? Então é assim que funciona a proteção e o circuito de soft start, né? Um circuito que liga o alto-falante com um certo atraso, que é o tempo de carga desse capacitor, para você não escutar aquele ruído inicial desagradável, aquele poc, aquele barulhinho. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona este circuito. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.